Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com nós vai tudo bem, graças a Deus, né? Apesar dos pesares. Mas, fazendo um vídeo aí, provavelmente vocês já viram a capa, né? Eu sofri um acidente de moto. Então, eu queria falar para vocês, relatar o que aconteceu realmente aí, né? Para estar registrando. Foi na quinta-feira, pessoal, hoje é sábado, né? Quinta-feira, anteontem, voltando do trabalho, bem ali na rotatória da minha casa aqui, né? Eu tava subindo e aí tinha um motoqueiro na frente. E eu fui ultrapassar o motoqueiro. E esse motoqueiro do nada, sem dar seta, sem dar nada, ele pegou e simplesmente virou, passou na minha frente e eu peguei, bati nele e aconteceu o acidente. Acabei sendo lançado para frente, fui me arrastando e fui me aproximando assim da guia e acabei batendo na guia, né? O que aconteceu? Qual a lesão que eu sofri? 4 costelas quebradas, né? E a luxação do ombro esquerdo. O que é luxação, né? O ossinho que tem aqui subiu, fez assim. Então eu estou aqui imobilizado, né? Mas graças a Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus, porque tudo é permissão de Deus, gente. E tudo que acontece na nossa vida é para a gente refletir, né? E para a gente aprender, né? A gente tem que aprender, né? Com as coisas ruins que acontecem na vida da gente. E eu tenho certeza absoluta que Deus deu essa oportunidade para mim poder refletir, né? E poder, assim, tá até passando aí conhecimento, experiência aí para o pessoal. E assim, o que a gente tem que relatar também é que são coisas que acontecem assim tudo meio que ao mesmo tempo, né? Não sei se é coincidência ou não, mas o Edgarzinho, né? O meu filho, quanto tempo atrás? 3. 3 meses atrás, o Edgarzinho caiu da moto. Né? Acabou lá se ferindo, machucou a mão e tal, mas enfim, caiu da moto. 1 mês e 8 dias atrás, a Kemi, né, a minha filha, também caiu da moto. E anteontem eu, né? Praticamente nós três caímos. Praticamente juntos, né? Vamos dizer assim. 3 meses para cá, 3 acidentes. Daí quem leva tudo é a Dalva, né? A Dalva leva o primeiro susto, segundo e terceiro. E também, né? Uma outra coincidência ou não, o meu irmão, o Nezinho, tá lá no Japão, sofreu um acidente também, não de moto. Daí seria muita coincidência. Mas assim, foi um acidente caseiro na casa dele lá, né? Ele estava se preparando para era ir assumir, né? Era um dia de folga e ele estava se preparando para ir na praia, né? Ele estava arrumando as coisas lá, levantou aquele a porta de trás do carro, né? Porta-malas. E aí o filho dele, sem querer, baixou o porta-malas com força e bateu na cabeça dele. Diz que levou um taio assim, né? E tá lá todo lá enfaixado também, né? Ele falando comigo hoje, né? Nós dois assim acidentados, até engraçado, né? Pra gente não chorar, a gente ri. Mas assim, são coincidências aí que tem que a gente refletir, né? E aí a sua mãe levou 2 sustos, né? Minha mãe levou 2 sustos. Eu nem avisei minha mãe. Minha mãe veio hoje aqui. Eu tô desse jeito, né? Com a blusa, né? Mostra aí, aí. Tô com uma blusa gigante. E ela nem reparou, né? Ela me abraçou, como sempre e tal. Eu sentei, daí eu expliquei pra ela. Mas ela me viu, né? Sorrindo e tal. Então foi menos
assim, traumático para ela, né? Porque isso a gente sabe, né? Mãe é mãe. Falar assim, ah, seu filho sofreu acidente. Primeira coisa, vem a coisa pior na cabeça, né? Então melhor ela vendo, né? Vendo eu falar com ela, então já fica nervosa, mas não é aquela coisa, né? Tá vendo que eu tô bem e tal. Então foi muito mais suave, vamos dizer assim. Então eu fiz isso. A Dalva ligou para ela ontem, para ela vir aqui tomar um café com a gente. Daí ela veio, daí ela me viu, conversamos, daí expliquei para ela. Foi muito mais light, né? A minha mãe não pode estar levando choque, né? Desse jeito aí, senão faz mal para a saúde dela. Mas enfim, gente, aconteceu isso, né? A gente tem que levar isso aí como um aprendizado, né? É um ensinamento, né? Que Deus permite a gente ter, né? Durante a vida. E assim, poderia ter acontecido coisa pior, né? Eu poderia ter batido a cabeça, né? Num acidente desse. Eu poderia ter ferido, né? A coluna. Coisa mais grave poderia ter acontecido, mas não. Graças a Deus, foram só 3 costelas, né? Não sei porque que eu falo 3. 4. Foram só 4 costelas quebradas, né? E a luxação. Até é engraçado eu falando só, porque o Cadu, oi Cadu, meu amigo lá do Minas, lá meu irmãozão lá do Minas, ele falou que você parece que é o super-homem, cara, só falou 4 costelas quebradas. Não é, né? É assim, a gente tem que agradecer, pessoal, né? Por mais que sejam 5 costelas quebradas, né? Não foi uma coisa tão grave, né? É grave, lógico que é grave quebrar costela, quem que vai querer? Mas poderia ser pior, né? A gente vê aí acidentes aí, menos, assim, com menos potência, vamos dizer assim, que a minha, e pode acontecer, né, de fraturar, quebrar uma coluna aí e ficar na cama, né? Então eu agradeço a Deus ainda por ter dado essa oportunidade, né, para eu poder refletir melhor. Eu já tomo cuidado, né? E a gente, assim, momento, assim, pra gente refletir, até mesmo para dobrar ainda mais o cuidado, né? Porque você dirige com todo cuidado, né? Mas foi o rapaz que, né? A gente, assim, eu vivia falando isso pro Edgarzinho, pra Kemi, né, que eu sou mais velho, né? Então a gente quer proteger os filhos, né? Aí o Edgarzinho, eu lembro que várias vezes ele vinha bravo, a Kemi também, que tal pessoa me fechou, isso, aquilo, e não sei o quê, eu tava na minha mão. Aí eu vivia dizendo assim, você mesmo que esteja na sua mão, você tem que dirigir para você e para os outros. Porque o motoqueiro, acontece o seguinte, se acontecer um acidente, por mais que eu esteja certo, a gente vai estar levando a pior, né? E o que adianta eu estar certo numa cama, paraplégico, tetraplégico? O que adianta eu ter essa consciência que eu estava certo, mas dessa forma? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Eu sempre falei isso para eles, né? E aconteceu isso comigo também. A gente acaba naturalmente tendo mais confiança, né, entre a gente, na gente mesmo, que é por um segundo de bobeira que a gente tem, a gente acaba acontecendo isso. Porque acidente, pessoal, é uma coisa assim repentina, né? É uma coisa que ninguém espera, mas acontece, né? Pode acontecer, né? E a gente sabe também, né, que o acidente são vários erros consecutivos que acaba causando um acidente, né? Não é uma coisa só, né? Lógico, se a gente tivesse com várias outras atitudes tomadas ali, isso não ia acontecer. Qualquer tipo de acidente é assim, gente, né? É uma cadeia de erros que acaba acontecendo esse tipo de acidente. Não só de acidente de trânsito, acidente de trabalho, qualquer tipo de acidente doméstico também é a mesma coisa. É uma série de erros que acontecem que acaba desencadeando um acidente. Então a gente tem que refletir, né? Refletir mais para que a gente possa evitar esse tipo de coisa, né? Mas graças a Deus tá tudo bem, né? A Dalva tá sempre perto aqui, tá sempre ajudando, né? Ajudando. Só não pôde estar perto do Edgarzinho, o Edgarzinho estava longe. Mas da Kemi que tá sempre perto, de mim que tá sempre perto, sempre ajudando. A Norma tava cuidando dele, né? A Norma tava cuidando. E, enfim, mas a gente agora é só se recuperar mesmo. Não adianta tentar achar o culpado, quem é isso, quem é aquilo. Isso é besteira, né? O importante é que aconteceu, né? E agora a gente só tem que se cuidar para que voltar 100% e o mais rápido possível. É isso que eu penso.
Então, o que aconteceu, gente, que eu gostaria de comentar com vocês foi isso, né? Esse acidente que aconteceu, né? Quebrei 4 costelas e a luxação aqui do ombro esquerdo. Eu vou retornar agora dia 28, né? Lá, para eu ver, né? Com outro ortopedista, o que a gente vai fazer. A gente tem a opção aí de fazer uma cirurgia ou não. Mas antes, eu gostaria de deixar um abraço a várias pessoas, né? Apesar de acontecer a coisa ruim, coisas boas também acontecem, né, gente? Principalmente a amizade, a gente conhecer outras pessoas, enfim. A gente vai cultivando um monte de coisa. Então eu gostaria aí de agradecer os nossos vizinhos. Verdade, cara, os vizinhos que me viram ali. Aconteceu o acidente, né? 6 e pouco da tarde, foi a hora que todo mundo tá voltando nesse horário. E aí, se não fossem meus vizinhos, né? Eu agradeço muito, muito, muito meus vizinhos aí. O senhor Juraci, o filho dele, né? O Júnior. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, seu Juraci. Muito obrigado mesmo aí por você ter me amparado ali, né? Ter cuidado de mim. O filho dele, né? O Júnior. Muito obrigado, Júnior. Pegou minha moto, inclusive, e trouxe para casa aqui. Eu agradeço mesmo do fundo do coração. Deus abençoe muito vocês. Não tinha ninguém no local, né? Os vizinhos viram e pararam, né? Não tinha ninguém no local. Eu estava ali sozinho, né? Na hora do acidente, ainda aconteceu o acidente. Na verdade tinha, mas... Eu não sei, o pessoal ali... Né? Ninguém tá nem aí com ninguém, né? A não ser os vizinhos mesmo que vê a gente e trata a gente como parente, né? Eu fico muito agradecido por eles ter feito isso. E na hora que aconteceu o acidente, pessoal, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não bati a cabeça, mas eu fiquei grogue. Eu fiquei assim, esquisito, fiquei estranho, né? A minha perna ficou mole, eu não esperava direito porque quebrou, né? E acho que eu fiquei muito grogue, assim, eu não tava entendendo direito o que estava acontecendo. Mas eu não bati a cabeça. Aí o seu Juraci ali me apoiou, ficou junto comigo, o filho dele também, e por isso que eu sou muito agradecido a eles. Também, no mesmo momento, as nossas vizinhas, né? A Isabela estava passando de moto ali e viu o acidente acontecer, né? E veio correndo aqui avisar a Dalva, né? Para que a Dalva fosse lá, né? No local. É perto aqui, viu, gente? Te dá uns 200 metros de casa aqui, pertinho. Bem no começo da subida. Tava chegando, né? Tava chegando já. Então a Isabela veio, avisou a Dalva. Daí a Dalva desceu lá, né? E depois ela voltou lá, ela e a Maria. Também agradeço muito. Muito obrigado do fundo do coração, Isabela e Maria, né? Nossas vizinhas aqui do coração aí que realmente prestou esse socorro pra gente. A gente fica muito agradecido a vocês, né? A gente é um abençoado de Deus, né? Que tem esses vizinhos aí tão bons. Gente boa mesmo. São gente boas aqui. Então eu fico muito agradecido com a minha vizinhança. Então aí aconteceu o acidente e tal. E aí a Dalva, né, me levou para o hospital. E eu fui muito bem atendido lá, pessoal. Nossa, fui muito bem atendido. E um erro também, você não deveria ter levantado, mas ninguém pensa. O Degarzinho levantou, a Kemi levantou, o Nezão levantou. E eu cheguei no local, o vizinho amparando ele, tudo mole. Eu também, eu deveria ter deitado no local, né? Chamado a SAMU, ambulância. Mas na hora eu fiz esse erro eu fiquei assustada. Não sei o que acontece quando eu peguei e coloquei você no carro, né? Então, pessoal, é uma boa mesmo. Eu até... a gente não sei o que acontece, que a gente sabe disso. Só que na hora que acontece com a gente, a primeira reação que eu tive, pessoal, foi levantar. Eu caí da moto, levantei. Levantei grog, mas levantei, né? O Edgarzinho, o meu filho que também esse dia, 3 meses atrás, sofreu acidente, ele também levantou. Ele levantou e tal. A Kemi, da mesma forma, a Kemi caiu e levantou também. Então nós 3 fizemos errado, né? De ter levantado. Não pode levantar, pessoal, porque às vezes a gente acaba prejudicando algo que poderia ser de fácil, assim, conserto, vamos dizer assim. Evitado, né? Evitado, e poderia acontecer uma coisa mais grave. Então não se deve levantar, né? Caiu, fica no chão. Fica no chão ali e tal, espera a SAMU chegar e tal. E que é a melhor coisa, daí vai vir pessoas especialistas e vão te analisar com muito mais cuidado, né?
Não pode fazer isso. Imobilizar, né? Imobilizar e tal. Não pode fazer o que a gente fez, gente. Né? Graças a Deus, Deus é bom. Mas e não aconteceu nada de grave, né? Mas poderia ter acontecido. Então, é até um recado que a gente dá pro pessoal aí. Se aconteceu qualquer tipo de acidente, fica no local. Permaneça tranquilo. Mas é difícil, né? É difícil, né? É difícil ficar com paciência ali, mas é difícil. É que a reação que a gente tem, eu tava grogue ainda, né? Bateu assim, eu levantei. Mas enfim. Aí, pessoal, acontecendo isso daí, a gente foi pro hospital. Como eu falei, a gente ficou... foi muito bem atendido, né? Eu até entendo que às vezes as pessoas, quando chegam no hospital, quer ser logo atendida, né? E eu acredito que por eu estar com dificuldade de estar respirando, que quebrou, né, pessoal, aqui a costela. Então, toda vez que eu respirava, doía muito. Então, pela essa dor, eu tinha dificuldade de respirar. Eu comecei a reclamar. Tá doendo, tá doendo. Então, eu acho que eu fiquei numa observação mais ou menos lá, né? Não ter ficado numa sala de observação, mas eles me deixaram lá. Tanto é que eu fui um dos primeiros que estavam lá e fiquei por último, né? Cheguei tipo 6 e pouco, saí lá 1h e pouco da manhã. Mas eu entendo, né? A gente tem que ter paciência. Porque a médica também não pode simplesmente olhar você e já te mandar embora. Então eu fiquei em observação lá. Então a gente tem que ter paciência também, né? Por isso que eu agradeço, né? Que eu fui muito bem atendido. E quem me atendeu lá foi... Quero deixar aí um abraço a todos aí, né? Do fundo do meu coração, né? Que é para a doutora Suelen, a técnica, né? Que me atendeu a minha filha também. Não, a enfermeira. A enfermeira, desculpa. A enfermeira Camila. As enfermeiras também, Ana, Luana, né? Que são as técnicas lá. O Matheus, né? Que tira lá o raio-x. Agradeço muito, um rapazinho, gente boa, gente fina. Um abraço aí, Matheus. A Gleice, pessoal, uma pessoa ali que a gente conheceu ali na sala de espera, né? Uma pessoa muito gente boa, uma pessoa assim muito iluminada, né? Iluminada. Conversou com a gente, trouxe ali um pouco de conforto pra gente ali na conversa ali, né? Nos fez rir um pouco, apesar de eu não poder rir, fez eu rir até, né? Sentindo dor. Então, uma pessoa muito iluminada lá. Espero que tenha dado tudo certo com ela lá e que Deus abençoe muito ela. Um abraço, Grace. Um abraço. Se estiver assistindo aí, comenta aí. Que ela se inscreveu no mesmo dia, né? Ela se inscreveu no canal lá. Um abraço, Grace. Outra também pessoa que a gente se conheceu lá na sala de espera lá, né? Uma autovisagem a gente fez. Foi o Jeremias, que trabalha lá na Maringá ali, então a gente conversou bastante. Um cara, gente boa, gente fina. Eu gostei muito de você, viu, Jeremias? Você é um cara, gente boa, viu? Gostei muito de você, tá? Um abração pra você também, Jeremias. Espero que tenha dado tudo certo pra você também. Sim. E Alzira e Rita, né? Trabalham comigo lá no Minas, lá. Foram depois do trabalho. Foram lá, depois, né? Do trabalho, 11 e pouco da noite. Eu tava lá ainda aguardando, né? E foram lá. Fico muito agradecido, né? Pela atenção, né? E pela visita lá, pela preocupação que expressaram para minha pessoa. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado, Alzira. Fundo do meu coração. Fabrício lá, meu parceiro lá do Minas, lá, segurou lá a bronca lá, liguei para ele, a primeira pessoa que passou na minha cabeça, né, foi o Fabrício, porque eu tinha aula 7 horas da noite. Esse Fabrício na sua vida? Eu tenho 2 Fabrícios na minha vida. Eu liguei pro Fabrício, segura a bronca lá, que aconteceu um acidente comigo, tal, né, porque aí ele ficou com a minha turma lá, na aula no Minas, né, a gente se preocupa, né, pessoal, e aí o Fabrício foi lá e segurou, falou que poderia também contar com ele na eletrônica. Fabrício, eu sei que você eu boto firme. Você é um cara que a gente confia. Obrigado, Fabrício. E tem o meu Fabrício também, né? Esse é professor. Tem o Fabrício do IPMI que trabalha comigo lá também. Posso confiar também. São pessoas assim que... Excelente, que eu tenho 100% de confiança. Aí, pessoal, o que aconteceu? Nessa primeira noite, que eu fui muito bem atendido, fui bem observado lá, por esses técnicos, esse pessoal aí especialista, a doutora Suelen achou por bem me passar no especialista, né, ortopedista, né? E aí me passou pelo doutor Hamilton. Muito obrigado, doutor Hamilton, fui muito bem recebido também, fui muito bem cuidado.
Ele que detectou, né, a fratura e a luxação, que ele é especialista, né? E muito obrigado mesmo. Inclusive, ele me encaminhou para um outro ortopedista, Dr. Everton, que eu vou estar retornando dia 28 agora de agosto. Obrigado, Lucas, né? Que me mobilizou, o Lucas lá me orientou bem, falou sobre o que é a fratura, como que eu devo cuidar, como que eu não devo, como que eu devo me portar, minha postura. Agradeço do fundo do meu coração, viu, Lucas? E quem mais? E a família, né? E a minha família, né? Hoje, verdade, hoje veio a minha mãe veio hoje aqui, que eu passei para ela o que aconteceu, o Mauro veio aqui também, né? Logo depois, em seguida, chegou a Fernanda, né? A irmã da Dalva com o Danilo. Muito obrigado, né, pela preocupação, né? Vieram aí, dedicaram um tempo do seu dia aí para vir aqui. Trouxeram, me emprestaram aqui essa poltrona onde eu estou sentado agora, né? Que eu preciso dormir sentado, né? Não tem como eu dormir, porque, pessoal, quando quebra a costela, é uma dor... É uma dor incrível, essa dor. Dói demais. Então, eu tenho que dormir sentado. Porque se eu deitar, a hora de deitar dói e na hora de levantar dói. Então, se eu ficar sentado é melhor, tá? Mas enfim. E essa poltrona vai ser, até se recuperar, vai ser de grande ajuda, né? Vai ser de grande ajuda, porque ela deita um pouquinho e tal. Então, fica excelente pra mim aqui. Mas enfim, eu não reclamo não, né? Logo a gente vai estar 100% aí. Vou ver se eu acho algumas fotinhas, né, que a Dalva tirou na hora. E coloco aí como é que foi, como é que tava lá sendo atendido lá no hospital, né? Mas enfim, gente, foi isso, né? O que aconteceu foi isso. Só estou aqui mesmo relatando e agradecendo aí. Por isso que você não tá lá no sítio? É, por isso que eu não tô no sítio hoje, né? Tinha tanta coisa fazendo no sítio lá. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Porque não era pra ser, né? Deus sabe o que faz, gente. Eu fico muito agradecido, né? Apesar de estar assim, né? Ferido. Mas eu fico muito agradecido a Deus. Tudo é permissão de Deus. Com certeza eu vou ter ganho de alguma coisa com isso, com esse episódio que está acontecendo, né? Então a gente sabe que tudo é permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não for permitido por Deus. Então a gente sabe, né? E agradece. E agradecer todas essas pessoas aí que estavam de uma forma ou de outra envolvida, né, na minha vida. Tá bom, pessoal? É isso aí, né? Muito obrigado aí por vocês estarem assistindo o vídeo. Mas esse foi um vídeo diferente mesmo, só para estar agradecendo e comunicar a vocês o que está acontecendo. Continua com a gente, né? Agradecer principalmente a Deus, né? E agradecer a Deus, pessoal. Cada dia que passa é um dia a mais. Pior, né? Poderia ter acontecido algo mais grave, né? E não foi tanto assim. Foi muito leve até, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Quem ficou com a gente até agora, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Não paga nada, pessoal. Tchau!